Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de computação eletrônica barra informática. Então vamos lá. Na aula anterior a gente chegou até a calculadora mecânica, certo? Hoje nós vamos falar sobre a máquina analítica, que é essa daqui do Babbage. Ele projetou uma máquina que ele denominou de máquina analítica, a qual podia imprimir em papel os dados de saída, eliminando assim erros de transcrição. Tornou-se necessário um aumento da flexibilidade das máquinas para facilitar a execução de algoritmos. O que podemos ver aqui? Aqui a gente está começando a andar a questão do HD, do armazenamento de dados propriamente dito. Aqui foi o início, um pequeno início sobre a impressão, começar a fazer impressão, a se ligar em questão de como vai guardar. Aqui teve aquele início de uma memória que fosse não tão volátil, assim que pudesse armazenar dados sem que sejam os dados próprios da organização do computador. Então aí que foi se diferenciando a memória, os tipos de memória que foram essenciais para o computador que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem a memória RAM, que a gente vai falar, tem o disco rígido, que é outro tipo de memória. E isso foi iniciando a partir dessa época com Babbage. Então nós temos a programação rudimentar, que era fita com buracos. Aqui, como eu falei, foi o início da ideia de memória. E nós temos aqui as funções logarítmicas. Se vocês entenderam o que eu falei sobre os logaritmos na aula anterior, aqui eles são determinados por funções. Aqui ela não é mais logaritmo, aqui são funções logarítmicas. Que aqui já é como se você quisesse fazer uma estrutura. Uma estrutura que mais para frente vocês vão ver que é a estrutura lógica, que hoje em dia a gente conhece como NAND, SHORD, etc. Essas coisas, mas o começo era tudo funções logarítmicas, era o início da memória como a gente vê hoje. Começou com essa máquina analítica, os caras começaram a ver que precisavam guardar coisas de forma não volátil e de forma eficaz. Aí teve esse negócio das fitas do buraco lá tal. Uma das primeiras ideias de fazer memória. Aí aqui tem o que uma memória basicamente faz, que é a entrada, o processamento, que é do processador, é claro, mas ela tem um certo processamento, armazenamento e saída. Esse daqui é o procedimento normal que uma máquina analítica faz. Também tem entradas dentro da memória, saídas também, etc. Mas por enquanto não vamos entrar nesses detalhes mais técnicos. Mas o importante é você saber que a máquina analítica ela tinha a primeira ideia de memória, tá certo? Vamos lá. Foi projetada para ler as instruções sob forma de furos em cartões de papel. Assim, a máquina analítica de Babbage era programável. Com efeito, sua assistente Augusta Ada Byron é conhecida como a primeira programadora do mundo. É verdade, foi uma mulher. Se as pessoas perguntarem para você, o primeiro programador do mundo foi quem? Foi uma mulher, foi essa Ada Byron. Ela fez todo o marketing dessa máquina, que até então, tipo, o cara era o projetor e ela era quem fazia a programação e quem usava o marketing, porque ela era muito conhecida na época. Era o marketing, era o social que chegava nos outros para tentar vender a máquina. Que nós temos a máquina analítica. E depois disso daí, aí veio o estouro da coisa com o começo dos sinais elétricos, que eram comandos à distância. Nós temos a invenção do código Morse, da álgebra booleana, que até hoje essa porra a gente tem que estudar. Quem é da engenharia sabe que não funciona sem álgebra booleana lá naquela porra. Até hoje, impulsos elétricos para transmitir dados, aí vem a grande questão. Além do início da IBM, como eu botei aqui. Mas a grande questão, e é o que está acontecendo no mundo hoje. Se a gente não morrer daqui a alguns anos, vai ter a mudança daquilo que é mecânico para aquilo que é elétrico. Como, por exemplo, o carro já está acontecendo isso. Isso significa que os engenheiros elétricos, olha aí, engenheiros elétricos vai ser bastante mão de obra para eles no futuro, porque tem certas peças que eram mecânicas que estão se transformando em elétricas. Então é bom se ligar nisso. Outra questão,
É o que aconteceu nessa época. As coisas que eram feitas de forma mecânica, elas foram sendo trocadas por coisas elétricas. Porque os sistemas mecânicos necessitam de muito mais coisas do que um sistema elétrico. Apesar de o sistema mecânico ele ser um pouquinho mais duradouro do que o sistema elétrico. Pelo menos é o que eu vejo, entendeu? Pode ser que o sistema mecânico ele precise de mais, por exemplo, lubrificação, etc. Mas só que o sistema elétrico, uma pecinha, ele é menor, mas só que é muito preciso e pode se desgastar com uma rapidez muito grande, como é o caso do HD. O Solid State que a gente tem hoje, que a gente vai conversar, que é o SSD, e tem o HD que a gente conhece, que é o magnético, tal, que o magnético ele tem uma durabilidade até que melhor, só que o Solid State é muito, não chega nem a rapidez do Solid State não chega nem no chinelo dos HD do tipo magnético. Mas isso a gente vai conversar mais para frente, ok? Vocês vão saber os tipos que tem de armazenamento. Enfim, os impulsos elétricos eles começaram a transmitir dados. Isso é uma coisa que a gente vai iniciar logo no decorrer do curso aqui. A gente vai saber mais um pouquinho sobre impulsos elétricos e como é que eles transmitem dados. É muito simples, a gente já falou sobre isso. É a mesma coisa do 0 e 1. É assim que eles transmitem dados. Uma cadeia de eventos como se fosse sim ou não. Essa é a base. Tudo isso através da eletricidade. Passa eletricidade ou não passa? Isso é uma coisa que só foi possível através do transistor, que é o que a gente vai falar. Então, isso aqui era ainda muito rudimentar, mas começavam-se a usar sinais elétricos para conseguir levar informação. Sinais elétricos levando informação é o primeiro ponto. Aí a gente vai ver a questão da internet também, todas essas coisas. Então, o invisível, ele ganhou uma grande notoriedade por não existir cabeamento e ser algo que é invisível. Inclusive para a guerra isso foi necessário. Então essa evolução do mecânico para o elétrico teve todo um aparato histórico em cima que é muito importante vocês conhecerem. Que teve a questão da guerra, teve a questão também do preço, que é a questão econômica, porque pegar uma porra de um aparelho gigantesco para poder mover, ou então precisar de pessoas que tenham curso na NASA para poder mexer no negócio. Então esses são problemas que eram do cotidiano da época. E aí foi iniciado o IBM, aí surgiu o relé. O relé foi aquele passo para diminuir o custo das coisas na época, porque para você fazer usinagem e equipamentos mecânicos era muito difícil a replicação. O que você precisa entender é que o computador mecânico ele era difícil de ser replicado. Quando falamos de coisas mecânicas, e inclusive que não tinha uma automação fodida na época, porque hoje em dia a gente tem automação, tem como fazer mais rápido a coisa mecânica, como por exemplo uma moto, um carro. A automobilística em si tem automação, aí dá para fazer mais rápido o processo, mas nessa época não tinha isso, ou seja, era um puta trampo para você fazer. Aí nós temos o surgimento da máquina eletromecânica, do George Stevens, concluída em 1940 no Bell Laboratories. Bell Laboratories. Pronto, Bell Laboratories. Bota aí. É um Mark I, concluído em 1984 na escola de Harvard por Aiken Batista, Howard Aiken, é um grupo de engenheiros da IBM. Então olha lá, mais uma vez os engenheiros fazendo tudo. Isso é uma coisa que até a gente aprende na introdução à engenharia, de como os cientistas eles ganham crédito por um trabalho do engenheiro, mas isso fica para depois. Essas máquinas fizeram intenso uso de relés mecânicos eletronicamente controlados. Por essa razão, tornam-se obsoletas logo depois de construídas, pois outros pesquisadores estavam tão aplicando a tecnologia de válvulas na construção de computadores digitais totalmente eletrônicos. O que ele está querendo dizer isso daí? Significa que o cara foi tipo... Sabe aqueles... porque se você não entende de computador, você não vai entender o que eu tô falando. Que tem época, por exemplo, quando vai mudar de memória, vai passar para DDR2 e DDR3. Aí os caras fazem uma porra de uma placa que pega DDR2 e DDR3, mano. Aí você fica esperando sair um tempinho para sair uma placa que pegue só DDR3. É uma zoeira da porra, foi o que esse cara fez. Sabia que a máquina eletromecânica, que a eletrônica estava crescendo, mas ao invés dele fazer uma máquina totalmente eletrônica, ele fez uma máquina mecânica com um pouquinho de elétrica nela. Aí o que foi que aconteceu? As pessoas já estavam pensando em tecnologia totalmente eletrônica já. Então aqui o que eles estavam querendo fazer é lançar na frente dos caras, mas já estavam muito fora da curva do que estava acontecendo, entendeu?
Então a tecnologia das válvulas elas já estavam crescendo e os computadores e a eletrônica digital ela estava andando em passos exponenciais na época. Então não fez muito sentido essa máquina eletromecânica. Aí nós temos o nascimento do ENIAC, que a maioria do povo da informática conhece, que é o calculador numérico eletrônico do Jacquard, e foi feito pelos engenheiros elétricos. Aqui, ó, na Universidade da Pensilvânia, foi iniciado o projeto do ENIAC, um computador totalmente eletrônico, que era uma calculadora numérica sem peças mecânicas. Ou seja, o ENIAC quebrou a máquina no meio, essa máquina eletromecânica aí. Então nós vamos falar aqui sobre o começo dos transistores. Mas antes do relé veio as válvulas, tá ok? Como eu botei lá, veio as válvulas que eram melhores do que os relés, mas era muito uma zoeira fodida, pô, porque tinha até emprego de trocador de válvula, pra você ter uma ideia, porque as válvulas queimavam muito. Era que nem uma lâmpada, vamos dizer assim, que era parecido com uma lâmpada a ideia da válvula. Aí estourava e tinha que ter um emprego de trocador de válvula. Então era custoso. Então lançou-se a ideia do transistor. Transistor, ele trabalha impedindo, vamos dizer que eles podem amplificar, podem restringir, eles podem muitas coisas. O transistor, ele é a peça-chave para os processadores que a gente tem hoje em dia. Só para você ter uma ideia da capacidade do transistor. Porque ele funciona como se fosse uma chave eletrônica. A ideia é essa, que através do pulso ele pode liberar um sinal ou não, ou pode retificar sinais, etc, amplificar sinais. Então existe uma gama infinita de usos para o transistor. Então começaram a existir os primeiros computadores transistorados e os primeiros processadores começaram a surgir aqui. Esse daqui é um passo importante, porque os computadores foram ficando menores através desse carinha. Porque a partir do momento que a gente conseguiu diminuir o transistor, a gente conseguia também fazer peças menores, e fazendo peças menores a gente conseguia fazer, por exemplo, o que a gente vê hoje, um celular, que é um mini computador, que foi a diminuição desses transistores, que é o que a gente chama de SMD, etc. E por último, nós vamos falar sobre o circuito integrado, que é a última evolução disso daqui tudo, que a gente falou hoje. Que o circuito integrado são vários milhões, até bilhões de transistores. Eles equivalem a bilhões de transistores. Como por exemplo o microprocessador, que veio primeiro o processador, como vocês irão conhecer na história lá do processador, que vai ser a próxima aula, e depois vieram os CIs também, que nem sempre eram não é o microprocessador, mas eles faziam tarefas diversificadas também. A gente tem, por exemplo, nos computadores, um chip chamado Super I/O. O Super I/O, ele é super importante para o computador. Hoje a gente tem o CMOS, por exemplo. Então existem vários tipos de circuitos integrados hoje em dia que vieram com essa tecnologia aí de diminuir os transistores, que é hoje em dia o que a gente conhece como microeletrônica. A microeletrônica através do conhecimento da nanotecnologia. A nanotecnologia fez avançar a microeletrônica, que é a questão dos waveforms, a estratificação, todas essas coisas aí mais técnicas, ok? Aí com o surgimento do microprocessador, teve a invenção do teletipo e o IBM PC, que foi mais para frente, porque primeiro surgiu o microprocessador para depois surgir o microcomputador. Aí a gente tem aqui o teletipo, que era conhecido como 404, as instruções que ele fazia, como está descrito aqui. Ele quebrava eletronicamente a informação, como a gente viu lá nas técnicas do ábaco, mas só que era feito de forma mecânica. Aqui ele fazia de forma eletrônica, o modelo do 4004. E ele fazia programações agora em bits. Bits vocês vão conhecer mais para frente, essa questão de bits, de megabytes, etc. Isso aqui é o tanto de informação que ele consegue carregar dentro de um ciclo. Aqui ele carregava 4 bits por vez. Cada bit desse daí poderia pegar de 0 a 15 caracteres. Então aqui nós temos cada bichinho desse aqui podia carregar de 0 a 15, tá ok? Então poderia ser um número de 0 a 15 dentro desses 4 bits aqui, cada um deles. Depois surgiu um processador mais foda, que veio com o IBM PC, que era o processador 8088. Quando não é 8, é 80. Aí ele aqui já tem
4,11 MHz, que aqui a gente está falando da questão da frequência. Quando eu falei aqui de 4 bits, eu estava falando sobre o carregamento de informação. Aqui a gente está falando sobre a velocidade que o processador trabalha. Aqui ele já tem uma memorinha de 16 KB, já adicionaram uma memória e adicionaram o disquete de 320 KB. Ele podia já ser injetado disquete, que era diferente do teletipo. Então aqui a gente já tem a primeira ideia de um computador original aqui, diferente do teletipo, que era uma zoeira fodida. Mas aqui a gente já pode ver que começou a iniciar-se o computador como a gente conhece. E é aqui que a gente para, porque aqui agora a gente vai começar sobre as peças do computador. Na aula que vai acontecer semana que vem, a gente já vai entrar em funções do processador. O que é um processador e as funções do processador. Aqui a gente vai diversificar tudo que você aprendeu sobre a história dos PCs, sobre a internet, os algoritmos, etc. Agora a gente vai se focar exatamente em explicar as peças do computador e as tecnologias. Então você pode esperar que a gente vai demorar muito na questão dos processadores, porque eu quero mostrar para vocês tudo, desde os processadores 4004 até os processadores da 13ª geração que está vindo agora da Intel. Então vai ser muitos vídeos sobre processadores, aí depois muitos vídeos sobre placa-mãe, depois muitos vídeos sobre disco rígido, as evoluções do disco rígido, e depois muitos vídeos sobre memórias RAM. Aí depois que a gente fizer esse aparato, a gente vai ir adiante com mais coisas. Mas o importante é que agora a gente vai entender de tudo sobre a questão de informática. Então se prepare, porque vão ser muitos vídeos a partir de agora sobre processador. Então espere, se gostou, dê joinha e até a próxima aula.